Olá, acadêmicos. Vamos à revisão do conteúdo para a avaliação P3. O primeiro dos conteúdos que nós discutimos foram alguns conceitos necessários para nós entendermos planejamento estratégico e orçamentário. Então, o primeiro desses conceitos que nós discutimos foram as funções ou processos administrativos. Funções ou processos administrativos, o PODC: planejar, organizar, dirigir e controlar. Alguns autores, eles consideram o planejamento o mais importante deles, mas isso não é um consenso, né? Porque todos os processos eles funcionam de uma forma iterativa, e eles estão acontecendo a todo momento e ao mesmo tempo. Então, o planejar, ele envolve um diagnóstico de quem eu sou, onde eu quero chegar e quais são as possíveis formas de eu chegar naquele local almejado, né? Naquele estado almejado. Organizar, após o planejamento, é feita a organização, que consiste na alocação de recursos nas diversas áreas da empresa. Então, por exemplo, os recursos necessários para o RH, os recursos necessários para o almoxarifado, os recursos necessários para a produção, os recursos necessários para vendas. Então, são alocados os recursos materiais às diversas áreas da empresa. Direção também é chamado, alguns autores chamam de liderança. É muito semelhante à organização, porém do ponto de vista das pessoas. Então, essa função ela envolve você alocar responsabilidades, alocar pessoas, alocar competências e habilidades às diversas áreas da empresa, pensando naquele estado almejado. E o controle é a função que envolve o monitoramento do periódico dos resultados que estão sendo obtidos. Então, através desse monitoramento periódico, é possível verificar se o estado almejado ele está sendo viável, ele é viável, ele vai ser atingido ou não, e através de feedbacks, retroalimentações, algumas mudanças elas podem acontecer para você voltar para o percurso que você inicialmente almejava, inicialmente desejava. Então, essas são as funções ou processos administrativos. Nós discutimos também os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade. Então, a eficácia ela envolve você fazer as coisas com otimização de recursos, com melhor relação custo-benefício. Então, é usando o mínimo de recursos para obter o máximo de resultado. A eficiência, ela, a eficácia, desculpe. A eficácia, ela refere-se a atingir objetivos. A eficiência, ela refere-se ao processo em si, a utilização de recursos, então é conseguir fazer mais com menos recursos, e a efetividade ela tem um viés de impacto. Então, o Rebouças, aquele livro vermelhinho do Rebouças, ele fala que para uma empresa ser efetiva no mercado, ela precisa ser eficiente e eficaz. Tá certo? Eu dei o exemplo para vocês da formiga, né? Então eu consigo se o meu objetivo é matar uma formiga, eu posso matar uma formiga com uma pedrada, com uma bazuca, ou com uma chinelada, ou com um míssil. Então qualquer meio que eu utilizar para matar essa formiga, eu vou estar atingindo meu objetivo, consequentemente eu vou ser eficaz. E por outro lado, ser eficiente, eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível, com otimização de recursos. Efetividade refere-se mais a impacto, em termos de uma empresa ter impacto no mercado ou de uma política ter impacto na sociedade.
mas também pode ser visto com esse viés aí de você ser efetivo e eficaz ao mesmo tempo. Bom, a expressão vantagem competitiva, ela foi cunhada por Michael Porter, então é um autor que a gente viu bastante no transcorrer da disciplina. E a vantagem competitiva, ela refere-se a você fazer alguma coisa diferente dos seus concorrentes e que essa diferença que você tem dos seus concorrentes seja percebido pelos seus clientes como um valor. Então, vantagem competitiva é aquilo que você faz diferente dos seus concorrentes e que eles enxergam aquilo atribuindo valor. O objetivo do planejamento estratégico é a construção de vantagens competitivas sustentáveis. Bom, o termo estratégia ele vem do grego, strategos, é uma expressão que ela veio do contexto militar e ela migrou para o mundo dos negócios com o advento do aumento das competições do mercado. E se consolidou, foi especialmente importante após a Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, visto alguns conceitos importantes e fundamentais da disciplina, agora a gente chega na definição de planejamento estratégico. Então, segundo Rebouças, o planejamento estratégico é um processo contínuo. Então, o planejamento estratégico ele não tem meio e fim, ele não termina. Ele está sempre acontecendo. Ele acaba criando um conjunto de planos, políticas, programas e ações que são desenvolvidos e constantemente revisados por uma empresa ou unidade de negócios para ampliar ou manter de modo sustentável as suas vantagens competitivas frente aos seus concorrentes e busca reduzir incertezas e construir um cenário futuro favorável. Tá ok? Então, se vocês têm dificuldades em decorar, eu recomendo que vocês foquem nos principais aspectos do planejamento estratégico, do conceito, né? Então, são aspectos que se repetem em outros autores. Então, o planejamento estratégico é um processo contínuo, um conjunto de planos, políticas, programas e ações que são constantemente revisados. Ele serve para ampliar ou manter de modo sustentável as vantagens competitivas da empresa, busca reduzir incertezas e construir um cenário futuro favorável. Bom, níveis de decisão e tipos de planejamento. Então a gente tem que lembrar da pirâmide. Então a literatura ela traz 3 níveis de planejamento. O planejamento estratégico, o planejamento tático ou departamental ou gerencial e o planejamento operacional. O planejamento estratégico ele é um planejamento de longo prazo. Ele afeta toda a organização. Ele afeta toda a instituição. Normalmente ele é desenvolvido pela alta direção da empresa. O planejamento tático ou planejamento departamental, ele é um planejamento intermediário, ele é um planejamento de médio prazo e normalmente ele afeta os departamentos da empresa. Ele afeta o RH, afeta a produção, afeta a área de transporte, a área de logística, afeta a área de segurança patrimonial. Então ele tem um nível de um nível de interferência mais limitado a uma ou algumas áreas da empresa. Ele não afeta a organização como um todo. Um planejamento de médio prazo. E o planejamento operacional, ele é um planejamento pontual, um planejamento de curto prazo, e ele afeta ali o turno de trabalho, ele é bem pontual, é um planejamento operacional. Então, um planejamento estratégico, a gente tem que pensar numa resolução da diretoria, uma nova política, um novo objetivo institucional.
O planejamento tático, a gente tem que pensar num programa, num plano da área de gestão de pessoas ou da área de produção, e o planejamento operacional a gente pode dar como exemplo um funcionário que faltou, uma escala de trabalho de um determinado período, de um feriado, de uma determinada conjuntura, de um determinado projeto, uma situação. Orçamento, ele tem origem do latim computare, que significa calcular, contar, somar e avaliar. Também no português o verbo orçar, ele relaciona-se a navegações. Então, como eu disse na aula anterior, o verbo orçar, ele era utilizado pelos navegadores portugueses, e quando eles alinhavam as suas velas, as velas das suas caravelas na linha do vento, então essa ação eles chamavam de orçar. Então, a partir daquele momento, quando eles conseguiam alinhar, eles conseguiam fazer a caravela seguir o seu trajeto. Então, se nós fizermos uma analogia com o orçamento empresarial, a empresa ela faz um planejamento estratégico, depois ela tem um desdobramento desse orçamento estratégico, que é o seu orçamento, que é um plano quantitativo, com meta, com mês a mês, de acompanhamento, e a empresa ela é conduzida de forma a seguir essa linha, o que foi planejado nesse sentido. Tá ok? Então, o orçamento ele tem uma relação muito estreita com o planejamento estratégico. Ele é oriundo do planejamento estratégico. Então, o processo de orçamentário ele compõe um plano orçamentário. Então, existem diversos tipos de orçamento, diversas características que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. A definição de orçamento é do Roge. O orçamento empresarial tem finalidade semelhante: saber com antecedência o rumo que a empresa vai trilhar para obter o resultado desejado. E para obter isso, as atividades planejadas devem ser executadas de acordo com o plano orçamentário. Então, novamente, se vocês possuírem dificuldade de decorar o conceito como um todo, então eu peço que se atentem aos principais aspectos que eu grifei aí de amarelo do conceito, que traz a essência do conceito de planejamento, que é saber com antecedência o rumo que a empresa vai trilhar para obter os resultados desejados, e com isso as atividades planejadas elas devem ser executadas de acordo com o plano orçamentário. A organização ela é vista como um sistema, então ela possui inputs, entradas dentro desse sistema, matéria-prima, mão de obra. Esse sistema ele faz a transformação desses inputs e ele gera outputs. Então, dependendo do ambiente e do objetivo desse sistema, podem haver retroalimentações, então feedbacks, retroalimentações, para corrigir essa relação de transformação entre os inputs e entre os outputs. E desse conceito, essa visão das organizações como um sistema lá do Bertalan Fay, surge o conceito de sinergia. Então, as organizações elas devem ser elementos de sinergia. Sinergia é um conceito que significa que o trabalho do todo é maior do que a soma individual do trabalho das partes. Então, para exemplificar a sinergia, eu gosto de trazer uma experiência que foi desenvolvida pelo Adam Smith. O Adam Smith, um dos precursores aí da economia. O Adam Smith ele fez uma experiência e ele pegou artesãos que faziam alfinetes e ele criou uma espécie de linha de montagem de alfinetes. Então ele pegou, vamos supor aqui, 3 artesãos, um para cortar e esticar o arame, o outro
afiar a ponta e o outro para fazer a parte de trás do alfinete, para amassar ali e fazer a parte de trás do alfinete. E ele pegou os mesmos 3 ou outros 3 artesãos e pediu para cada um fazer por si só todas as etapas do processo. Então ele chegou à conclusão, esse estudo breve, ele viu que a produtividade da linha, quando você tinha os 3 trabalhando harmonicamente em conjunto, era muito maior do que a produtividade dos 3 trabalhando individualmente, fazendo todas as etapas. Então, o aspecto da especialização conta para ser mais para o conjunto ter um desempenho maior do que o da soma das partes. Então, e se a gente for pensar, jogar para as organizações que a gente conhece hoje, todas as organizações, todas as empresas, elas só se justificam em virtude da sinergia. Eu dou um exemplo para os meus alunos que é de uma construtora. Imagina você pegar um prédio e você largar todos os profissionais, engenheiros, mestre de obras, pedreiro, ajudante de pedreiro, larga todo mundo ali e manda que façam o serviço sem você ter uma organização e uma harmonização entre esses serviços. Então o prédio nunca vai ser construído. Mas se você pegar esses mesmos profissionais e você alocar responsabilidades, colocar chefias, colocar uma escala hierárquica, fazer um planejamento, um cronograma, então as coisas elas vão acontecer. Então as organizações elas podem ser vistas como sistemas e elas se justificam graças à sinergia organizacional. Um elemento de sinergia organizacional é a declaração da intenção estratégica. Então, de acordo com aquele livro Capinha Verde que a gente abordou em diversas aulas do Richard Luke, as intenções estratégicas é a empresa declarar o seu negócio, a missão, visão, princípios e valores. Então, o negócio da empresa, nós lemos aquele artigo Miopia de Marketing, do Theodore Levitt, em que ele falava que as empresas, quando elas focam nos produtos que elas comercializam, elas estão fadadas a deixar de existir, porque os produtos eles mudam dentro do mercado. E essas empresas elas deveriam focar nas necessidades dos clientes que elas atendem. E as necessidades elas são perenes. Mudam as formas como você atende às necessidades dos seus clientes, mas elas continuam existindo. Então, é a necessidade de alimentação, necessidade de deslocamento, necessidade de estima, necessidade de segurança. Então, são inúmeras as necessidades. Então, quando a gente fala da definição do negócio, eu tenho a definição restrita, que ela foca no produto comercializado, e a definição ampla, que ela foca na necessidade que ela atende. Então, um exemplo que é exaustivamente dado são as empresas de petróleo. Elas extraem o petróleo, refinam o petróleo. Quando elas focam no petróleo, elas estão definindo o seu negócio de forma restrita. E quando elas focam nos seus clientes, elas focam na energia que é o que o petróleo produz, né? E o petróleo produz energia e os clientes demandam de energia. Tanto que hoje em dia as principais empresas de petróleo, inclusive a Petrobras, elas já incluem na sua definição de negócio o aspecto da energia. A missão ela é a razão de existir da empresa, a visão é o futuro almejado pela empresa, o futuro desejado, e os princípios e valores são aqueles aspectos de crenças organizacionais que a empresa não abre mão. Então, por exemplo, transparência, honestidade em suas relações, relação ganha-ganha. Então, são aspectos que mostram os princípios dessa organização ao qual ela não abre mão no desenvolvimento das suas atividades.
Então, a declaração de todos esses elementos, negócio, missão, visão e valores, as intenções estratégicas, elas são fundamentais para a empresa saber quem ela é, saber onde ela quer chegar e saber o que ela não abre mão nesse caminho. E essa declaração são consideradas elementos de sinergia organizacional. Então, todos os colaboradores da organização, sabendo o que a empresa é, onde é que ela quer chegar, quais são os seus valores, facilita o desenvolvimento dos trabalhos dentro da organização. Coloca eles na mesma direção, alinha esforços. Bom, a gente falou da pirâmide das necessidades de Maslow. Então, a hierarquia das necessidades ela tem 5 níveis. O nível mais inferior são as necessidades fisiológicas. Segurança. Social. Estima. E realização pessoal. Bom, o que o Maslow falava é que as necessidades elas seguem uma tendência hierárquica. Para você pensar em segurança, você tem que estar com as suas necessidades fisiológicas resolvidas. Para você pensar no aspecto social, você tem que estar com as suas necessidades de segurança e fisiológicas resolvidas. Para você pensar na estima, você tem que estar com todos os degraus anteriores resolvidos e, por último, a realização pessoal. Então, as pessoas elas não galgariam de degrau enquanto não se resolvesse o degrau antecessor. Então, necessidades fisiológicas, obviamente, alimentação, necessidade de sono, necessidade de segurança é você ter um teto, você ter um mínimo de previsibilidade do que vai acontecer no seu dia, se sentir seguro fisicamente, psicologicamente. Necessidade social é você pertencer a um grupo. Necessidade de estima é você possuir uma posição dentro desse grupo, uma posição de liderança, uma posição respeitada dentro desse grupo. E a realização pessoal é a autorrealização, né? Uma realização plena. Uma vez que todas as outras já estão resolvidas, você trabalha ali no âmbito do seu ser, o que é importante para você e foca nisso. Eu brinco com os meus alunos que é o Bill Gates, né? A realização pessoal é aquele que não tem mais nada para resolver embaixo. Ele vai focar naquilo que é importante para a existência do seu ser. Então, o Bill Gates ele não se preocupa mais com o seu dia a dia, com a sua alimentação, com a sua segurança, em pertencer a algum grupo ou ser respeitado. Ele já está com tudo isso resolvido. Agora é daí para frente. Ele faz aquilo que ele faz filantropia na África, ele se envolve em projetos sobre aquecimento global, são aquelas coisas que para ele trazem a realização pessoal dele. Falamos também sobre objetivos e metas e as características SMART. O SMART ele é um acrônimo, eles são 5 características que um objetivo e uma meta devem possuir para serem objetivos e metas bem feitos, né? Então ele precisa ser S de específico, M de measurable, mensurável, A de atingível, R de realista e T de time bound. Então significa que um objetivo e uma meta devem ter essas características para ser completo. Ele tem que ser específico, ele tem que ser passível de mensuração, você tem que saber conseguir dizer quando que ele foi atingido, se ele foi atingido ou não, e o quanto que ele foi atingido ou não. Ele tem que ter sinergia com os demais objetivos organizacionais, ou seja, ele tem que ser atingível.
Eu não posso, por exemplo, colocar um objetivo de redução de custo ao mesmo tempo em que eu coloco um objetivo de expansão de negócios da empresa. Então, se eu vou querer reduzir o meu custo, provavelmente eu vou estar cortando mão de obras, economizando na matéria-prima, ao passo de que se eu for ampliar as atividades da minha empresa, eu vou estar precisando de mais mão de obra, mais competência, mais matéria-prima. Então, os objetivos eles têm que ter harmonia entre si. Então, eles têm que ser atingíveis. O conjunto de objetivos eles têm que ser harmonizados. Eles têm que ter sinergia. Eles têm que ser realistas. Têm que ser objetivos possíveis de serem realizados. Objetivos impossíveis, eles são desmotivadores em essência. Então, se um objetivo é impossível, eu não vou trabalhar para atingi-lo, porque ele é impossível. E ele tem que ter um vínculo no tempo, time bound. Ou seja, eu tenho que ter uma data limite de corte. Então eu posso colocar, por exemplo, para minha organização o objetivo de ser rentável, de ser lucrativa, porém se eu não coloco uma data para mim estar fazendo essa verificação se eu atingi ou não o meu objetivo, então, então não serve de nada, né? Então fica um objetivo inócuo. A diferença também, alguns autores eles diferenciam objetivos e metas, como metas sendo pontos intermediários para o atingimento de um objetivo. Tá certo? Mas aí é bom dar uma olhada no significado do texto que você está lendo, porque nem todos os autores eles fazem essa diferenciação. Bom, análise SWOT ou FOFA, então é uma ferramenta de diagnóstico. Então, SWOT, Strength, Weakness, Opportunities e Threats. Então, forças e fraquezas são aspectos internos. Controláveis. E oportunidades e ameaças são aspectos externos. Não controláveis. Bom, nós vimos as 5 forças competitivas de Porter. Então é aquele modelinho dos novos entrantes, substitutos, poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes e a competição entre as empresas, os concorrentes já estabelecidos. Então, esse modelinho, segundo Porter, a equalização desses 5 fatores ela determina o grau de rentabilidade daquele setor, a atratividade daquele setor. Então, quanto mais competitivo, menos atrativo ele é, quanto menos competitivo, mais atrativo ele é. Bom, nós vimos os 7 tipos de orçamento, o orçamento estático, que é o tipo de orçamento mais comum, é o orçamento que você define, faz o planejamento, o orçamento a priori, e periodicamente você verifica o seu desempenho e lá no final você vai fazer a justificativa do gap, da diferença entre o realizado e o planejado. Então é um tipo de orçamento mais comum e ele respeita a premissa do orçamento que é o controle, né? Então chega lá no final, o gestor ele vai fazer
Ele vai fazer uma justificativa do porquê o previsto foi diferente do realizado ou por que eles andaram dentro da mesma linha. O orçamento flexível, ele é um orçamento cujo os valores do orçamento eles estão vinculados a metas de desempenho. Então, quanto maior for o desempenho da empresa, novos níveis de planejamento de orçamento vão sendo liberados. Ou seja, quanto mais a empresa vende, por exemplo, mais ela tem acesso a recursos CAPEX e OPEX, né? CAPEX é de investimento, Capital Expenditure, ou OPEX, Operational Expenditure, que são custos operacionais. Então é um orçamento mais flexível, ele dificulta o controle, mas ele traz também uma flexibilidade para a empresa que não fica engessada naquilo que foi inicialmente planejado. Orçamento contínuo ou rolling budget, ele refere-se a uma modalidade de orçamento muito utilizada em mercados altamente competitivos, como por exemplo o setor de tecnologia, em que cada mês terminado, é feito um novo planejamento, normalmente por um período menor do que 12 meses, normalmente 3 meses ou 6 meses. Então, o mês se encerra, já é feito um outro orçamento considerando para os próximos 3 meses ou para os próximos 6 meses, considerando o mês subsequente. Então, é um processo em que o orçamento ele é sempre feito. Alguns setores muito competitivos, com muitas alterações do que acontecem no mercado entre concorrentes, eles exigem que os orçamentos eles também tenham essa capacidade de responder a essas alterações. O orçamento contínuo, como ele está sempre sendo feito, então as empresas elas sempre podem estar tendo essas respostas às mudanças dentro do setor. Orçamento por tendência, ele leva em consideração os dados do passado para fazer projeções para o futuro. Então, ele tem como vantagem a facilidade no seu desenvolvimento, porque você já tem a série histórica do que foi executado no passado, e você pode, por exemplo, fazer um reajuste baseado na inflação, IPCA, IGPM, para estar revisando esse seu orçamento. Então, é uma modalidade de orçamento mais fácil, mas a grande desvantagem desse tipo de orçamento é que você acaba incentivando os executores do orçamento a estarem consumindo todos os recursos previstos em orçamento. Por quê? Porque se eles não consumirem esses recursos, independente se é necessário para os serviços ou não, eles vão ser penalizados no próximo orçamento com um orçamento menor. Então, existe um impulsionamento que leva eles a gastarem o máximo que eles conseguem para o próximo orçamento ter o máximo de recursos disponíveis. Orçamento de base zero é uma modalidade de orçamento que está muito em voga, muito em evidência, e refere-se a você fazer um orçamento como se a empresa não existisse. Então você ignora todos os dados do passado, você vai em todas as áreas da empresa, vê todas as atividades que são executadas, vê tudo aquilo que é essencial para a existência da empresa e para a sua operação, e você faz um orçamento baseado só naquilo que é essencial. Então, a vantagem do orçamento de base zero é que ele sempre deixa a operação da empresa enxuta ao máximo. Então, ele tende a extirpar, a tirar da empresa aquelas gordurinhas que geram ineficiência, que geram um aumento de custos. O orçamento baseado em atividades, ele segue
a premissa do custeio ABC, Activity Based Cost. Então, ele pega todas as atividades necessárias ao processo produtivo e ele atribui um orçamento para cada uma dessas atividades. É uma modalidade muito boa do ponto de vista gerencial, que você consegue ver dentro das atividades da empresa qual que é a ineficiente ou mais eficiente. E o Beyond Budgeting, que é significa além orçamento. Então é uma modalidade que o orçamento ele não é feito a priori. Então, na prática, você não possui um plano orçamentário e não possui um planejamento. Conforme a empresa desenvolve as suas atividades, os seus gestores eles têm autonomia para decidir os gastos OPEX e CAPEX, operacional e de investimento. E o monitoramento, para verificar se esses gastos foram pertinentes ou não, eles são feitos via benchmarking, ou seja, comparando com outras empresas do setor a posteriori. Então, ele é uma modalidade de planejamento que gera muita autonomia e muita responsabilidade para os gestores. Eles conseguem responder às demandas e às mudanças do mercado de forma rápida, de forma célere, e a posteriori se é feita uma checagem se essas decisões elas foram acertadas ou não. A grande desvantagem desse tipo de orçamento é que a principal função do orçamento é a função controle. E a partir do momento que você vai fazer um controle a posteriori, depois que os eventos já ocorreram, então você não tem condições de fazer um feedback, uma retroalimentação no transcorrer das atividades. Então você só vai saber do seu desempenho depois que as atividades elas já foram realizadas. Então, alguns tipos de orçamento, eles possibilitam mais controle ou menos controle. Então, o Roge ele até traz a premissa de que a função do orçamento precípua é o controle, mas tem alguns tipos de orçamento, como o orçamento flexível, que eles dificultam o controle. Bom, pessoal, cada empresa deve verificar a sua realidade e o que é mais aplicável para ela. Bom, turma, continuando então, a análise de cenários. Então, a gente viu que quando você faz um planejamento, o ideal é que sejam feitas a análise de cenários e que você tenha no mínimo 3 cenários. Né? O normal são 3 cenários: o pessimista, o mais provável e o otimista. A gente viu a análise PEST. A análise PEST é uma metodologia de análise do macroambiente, o ambiente externo da organização. Então, P de político, E de econômico, S de social, T de tecnológico. E esse E é de ecológico. Então, alguns autores eles colocam análise PESTEL, acrescentando outros elementos. Então, tem outras variáveis. O mais comum é você encontrar a análise PEST, político, econômico, social e tecnológico. Esse é o mais comum. Bom, a matriz BCG, Boston Consulting Group, foi uma matriz usada para avaliação de portfólio, em que ela leva em consideração ela é para uma empresa que possui diversos produtos. E esse portfólio de produtos ele é analisado na perspectiva de que tem produtos que valem a pena e tem produtos que não valem a pena investimento. Então aqui é participação do mercado.
e taxa de crescimento do mercado. Então, alta taxa de crescimento com alta participação de mercado, ele é um produto estrela. Baixa taxa de crescimento do mercado com alta participação do mercado, ele é um produto vaca leiteira. Baixa participação do mercado em mercados com alta taxa de crescimento é um produto ponto de interrogação. Baixa participação de mercado em um mercado com pouca taxa de crescimento, com uma baixa taxa de crescimento, é um produto abacaxi. Então a gente já viu que o abacaxi, ele também, em inglês ele é chamado de criança problema ou cachorro vira-lata. Então tem várias nomenclaturas para isso. Então é um produto classificado como estrela na matriz BCG. É um produto que exige muito investimento, que ele está num mercado muito concorrencial, um mercado que está em alta taxa de crescimento. Então é um produto que você não sabe, ele pode vir a se tornar um produto vaca leiteira. Um produto ponto de interrogação é um produto que também ele está num mercado com alta taxa de crescimento, então exige muito investimento e ele pode vir a se tornar um produto estrela no futuro. Então é um ponto de interrogação, uma estrela ou um abacaxi. Você não sabe o que ele vai se tornar no futuro. Então é um mercado que muitas vezes vale a pena investir. O vaca leiteira são os produtos com maior rentabilidade, porque eles já estão em mercados com baixa taxa de crescimento, portanto, são mercados consolidados. Mercados consolidados, você não precisa fazer altos investimentos. E você está numa posição de market share, de alto market share, uma alta taxa de participação do mercado, consequentemente, você já está consolidado naquele mercado. Então, os produtos no vaca leiteira são produtos fazedores de caixa. Eles geram receitas que podem ser investidas nas outras áreas. E o abacaxi, ou criança problema, ou vira-lata, são mercados com baixa taxa de crescimento, com baixa participação do mercado, que normalmente são produtos que são problemas para a organização. E a organização, se não houverem outras sinergias ou outros elementos que justifiquem manter eles no portfólio, eles devem ser descartados. A vantagem da matriz BCG é a sua simplicidade, é uma metodologia simples e de representação visual. E a desvantagem da matriz BCG é que, por ser simples, ele não considera todos os elementos. Então, por exemplo, desconsidera a sinergia, economia de escala, economia de escopo. Então, são elementos que também devem ser considerados nas análises em você manter ou não um produto no seu portfólio. A matriz Ansoff ela é considerada como uma precursora da análise SWOT. Então ela veio antes da análise SWOT e alguns autores eles falam que ela inspirou a análise SWOT. Ela foi criada em 1957 por Igor Ansoff, um russo residente naturalizado nos Estados Unidos, e ela relaciona mercado e produto. Então, mercado existente
com o produto existente. Então, é uma estratégia, se a empresa deseja crescer, que é isso que a matriz Ansoff faz, são estratégias de crescimento da organização. Ela aqui é a estratégia de penetração de mercado. Ou seja, mesmo produto no mesmo mercado, você tem que aumentar a fatia de mercado através de estratégias de penetração. Um novo produto e um novo mercado é uma estratégia de diversificação. Um produto existente num novo mercado é desenvolvimento de mercado. E um produto novo num mercado já existente é estratégia de desenvolvimento de produto. Então, resumindo, recapitulando, então o Igor Ansoff, ele falou que existiam 4 formas de você proporcionar o crescimento de uma organização. E essas 4 formas, analisadas segundo 2 critérios: mercados existentes ou novos e produtos existentes ou novos. Então, mercados existentes e produtos existentes é uma estratégia de penetração de mercado. Você aumentar o seu esforço de venda com aquele produto que você já possui dentro do mercado que você já atua. Então, por exemplo, estratégia de promoção, de comunicação, uma estratégia mais incisiva para você ganhar market share, participação de mercado daquele produto que você já tem no mercado que você já tem. Então, você pode lançar um produto novo para um mercado novo, que é uma estratégia de diversificação. Você pode lançar um produto existente num mercado novo, que você vai ter que desenvolver um novo mercado. E você pode lançar num mercado já existente um produto novo, que é uma estratégia de desenvolvimento de produto. Tá ok? Bom, nós vimos os tipos de estratégia genérica segundo Porter, Michael Porter. Então ele fala da liderança em custo, que consiste em você ter menores custos e, consequentemente, você poder comercializar os produtos com menores preços. É uma estratégia que normalmente você abarca um número maior de pessoas dentro de um determinado mercado, porque você vai ganhar em virtude do volume produzido, e você vai afetar aqueles consumidores que são sensíveis a preço. A estratégia de diferenciação é uma estratégia que foca no aspecto qualitativo do produto, a qualidade do produto. Então, visa atribuir ao produto características que os clientes eles atribuem valor e eles estão dispostos a estar pagando mais por aquele produto. E a estratégia de foco, que é você focar um segmento de mercado ou um nicho de um determinado mercado e atender ele da melhor forma possível. Pode ser através de custos menores para aquele nicho ou características do produto específicas para aquele nicho. Então, em aula, nós demos o exemplo do sabão de lavar roupa, né? Então, por exemplo, liderança em custo, quando você chega no supermercado e você se depara com a gôndola de produtos de sabão, né? Você vê aquele sabão mais barato. Então, esse sabão mais barato, ele está focado naqueles clientes, naqueles consumidores sensíveis a preço. Consequentemente, ele deve ter um processo produtivo mais enxuto
matéria-prima de melhor qualidade, menor qualidade, matéria-prima mais barata. Então ele estrutura todo o produto para conseguir fazer a um preço de gôndola mais baixo. A estratégia de diferenciação, por outro lado, seria aquele produto premium da gôndola. O produto mais caro da gôndola, por exemplo, que é aquele produto que o consumidor ele vê uma qualidade superior e ele está disposto a estar pagando mais por esse produto em virtude da sua qualidade superior. Então, é o sabão que tira mais mancha, é o sabão que tem o melhor aroma, é o sabão que ressalta as cores das roupas, do tecido, é o sabão que branqueia mais, que torna o branco mais branco, tá certo? Então, são características diferentes dos seus concorrentes que são percebidas como valor ali na estratégia de diferenciação. E o foco, por exemplo, seria um sabão para pessoas que possuem alergia a outros sabões. É um sabão que, por exemplo, serve para lavar roupa de bebê, que tem uma característica especial. Bom, a gente viu também o processo de planejamento, que ele envolve 3 atividades: o planejamento, a execução e o controle. Então, na fase de planejamento do orçamento, você cria um sistema orçamentário. Uma vez que esse sistema orçamentário ele já está com os dados do planejamento nele, ele vai entrar em execução. Entrando em execução, ele efetivamente vai para o sistema contábil. Os dados eles entram para o sistema contábil. E o gap, a diferença entre o planejado e o realizado, ele é analisado nas atividades de controle que podem gerar um feedback na execução. Então, o processo de planejamento, execução e controle orçamentário, ele é um processo iterativo e integrado. Ele envolve o planejamento do orçamento, a aprovação desse orçamento planejado, a execução, a cada etapa realizada desse orçamento. Existe uma diferença entre o orçado e o planejado e o efetivamente executado, e periodicamente, a critério dos gestores, é feita a análise dessa distância entre o planejamento e o realizado para tomar ações possíveis, que é o feedback, né? Então, esse processo permite que a organização ela continue. Vocês lembram da definição de orçamento, né? Do orçar na linha do vento? Então, a partir do momento em que o orçamento ele começa a ser executado, ele é frequentemente comparado com o planejado e medidas, ações corretivas, elas podem e devem ser feitas para ele continuar na linha daquilo que foi planejado. Bom, existem inúmeros benefícios e limitações do orçamento. Então, o orçamento ele é um valiosíssimo instrumento de reflexão sobre a realidade da empresa, um instrumento de controle, um instrumento de delegação de responsabilidade. Ele acelera a tomada de decisão, uma vez que o planejamento já foi feito. E também existem limitações no orçamento, né? O orçamento ele gera custo, ele gera alocação de pessoas, de recursos nas atividades de controle e execução do orçamento. Então, é bacana, nós discutimos isso no âmbito da disciplina e é bastante extenso, né? Tem bastante benefícios e limites em relação ao orçamento. Bom, e por último a gente viu o 5W2H e o gráfico de Gantt, que são ferramentas próprias da implementação. Então, o 5W2H significa What, Why, Where, When, Who,
E o 2H é how e o how much. Então seria o que, por quê, onde, quando e quem, como e quanto. Então são perguntas que devem ser feitas quando você for elaborar um plano de ação. É uma espécie de checklist para o plano de ação. Todas as atividades do plano de ação elas devem ter o que deve ser feito, quem deve fazer, quando deve ser feito. Deve ter todo o 5W2H para você ter uma atividade descrita com completude. E o gráfico de Gantt ele é uma espécie de cronograma em que você relaciona todas as atividades necessárias a um projeto e elas são controladas ali conforme a sua execução dentro de um lapso temporal, o quanto à execução ou a não execução. Pessoal, então essa revisão ela selecionou algum conteúdo, o conteúdo que provavelmente mais provavelmente vai cair na prova. Então, o ideal é que tem conteúdos que eu não coloquei na revisão, mas vale a pena dar uma estudada na totalidade do conteúdo. Então, a revisão da P3 mais essa revisão de conteúdo vai proporcionar para vocês uma segurança para estar fazendo a avaliação optativa, se essa for a realidade de vocês, tá ok, pessoal? Qualquer coisa, eu estou à disposição. Para sanar dúvidas, vocês podem estar me mandando mensagem pelo WhatsApp. Eu respondo assim que possível, ou até dentro do próprio AVA, do ambiente virtual de aprendizado, mas a resposta dentro do AVA pode demorar um pouquinho mais. Tá ok, pessoal? Um abraço, muita tranquilidade e é isso aí. Bom descanso.